começando mais um curso de Travel Writers da Worldpackers. Curso para quem quer entrar nesse mundo de produção de conteúdo, para quem já está nesse mundo, para quem está pensando em viajar, fazer um blog pessoal, ganhar uma graninha extra na viagem, enfim, para todo tipo de perfil de pessoa que está a fim de entrar de cabeça nessa parte de produção de conteúdo de viagem. Então, nesse curso a gente vai dar mais dicas, mais técnicas, ferramentas, casos de sucesso de pessoas que já entraram nessa vida de produtoras de conteúdo e explicar um pouquinho mais para vocês como é que funciona essa parte de produção de conteúdo aqui na Worldpackers para que vocês também consigam se desenvolver e, quem sabe vocês aí no final do curso vão estar produzindo conteúdo aqui para Worldpackers. Passando um pouquinho pelo que a gente vai aprender no curso, a ideia aqui dessa primeira aula que a gente está começando é eu dar uma introduçãozinha para vocês de como é que funciona aqui na Worldpackers, um pouquinho do nosso histórico com produção de conteúdo e já umas dicas iniciais para vocês já começarem a escrever, que no final do dia vocês vão ver que isso é a coisa mais importante, a prática da escrita. A ideia da segunda aula é eu falar um pouco mais dos tipos de conteúdo dentro do mundo de viagem, né, dentro desse segmento de viagem, explicar um pouco como cada conteúdo funciona, o que é legal para cada empresa, o que cada cliente seu pode exigir de você nessa parte de produção de conteúdo e abordar um pouco mais os estilos de escrita, as técnicas diferentes, falar um pouquinho de storytelling. Na terceira aula, a gente já vai entrar um pouco mais de cabeça num assunto super importante para quem está entrando nesse mundo, que é o SEO. Então, não sei se vocês já ouviram falar do termo, mas fica tranquilo, se não ouviu falar, a gente vai abordar desde o comecinho como funciona, o que é, por que é importante, enfim, dar essa base inicial para vocês sobre esse mundo de SEO, para aí sim, na quarta aula, já começar a falar de técnicas um pouco mais aprofundadas dentro de SEO e mostrar para vocês como a gente faz essa parte de SEO aqui na Worldpackers, que, de novo, é uma das bases, é um dos pilares para vocês trabalharem com produção de conteúdo de viagem. E aí, para fechar, na última aula do curso, a quinta aula, a gente vai falar um pouco mais de como entrar nesse mercado de produção de conteúdo, pegar alguns casos de outras pessoas, trocar uma ideia com uma galera que já fez isso, que já está fazendo isso, para vocês terem uma base legal também de como vocês conseguem encontrar clientes, sites, empresas que vocês podem trabalhar produzindo conteúdo. Então, antes da gente entrar de cabeça já nesse mundo de produção de conteúdo, falar um pouquinho mais de mim, falar um pouquinho mais aqui da Worldpackers, né, do nosso histórico com produção de conteúdo. Bom, eu sou o Alan aqui da Worldpackers, eu trabalho com conteúdo aqui, então a gente produz conteúdo em 3 línguas na Worldpackers hoje e a gente faz esse trabalho de produção de conteúdo porque faz muito sentido para o produto que a gente vende na Worldpackers. Então, a Worldpackers tem um produto de viagens, né? As pessoas viajam trocando habilidades por hospedagem, entrando em contato com os nossos anfitriões, se conectando com os nossos anfitriões, e a gente construiu esse braço de produção de conteúdo justamente para ajudar essas pessoas a tomarem decisões, ajudar elas com dúvidas de viagens que elas podem ter, ajudar elas com dores que elas podem ter relacionadas à viagem. Então, pensa na pessoa que está no emprego, que não está insatisfeita com o emprego, que não sabe o que quer fazer da vida. A gente produz conteúdo para ajudar essas pessoas, até quem já está mais decidido que quer fazer uma viagem específica, que quer conhecer determinado continente, determinado país. Então, a gente produz guias, relatos, enfim, tudo relacionado a esses temas. Essa parte de produção de conteúdo aqui na Worldpackers começou justamente para a gente conseguir ajudar, educar e inspirar nossos viajantes. Então, foi assim que a gente teve essa ideia inicial de começar a produzir conteúdo. A Worldpackers tem 5 anos, né, de vida agora e a gente está produzindo conteúdo há mais ou menos um ano e meio. Então, é uma coisa relativamente nova aqui na Worldpackers, mas que nesse 1 ano e meio a gente já conseguiu aprender muita coisa. Já são mais de 40 bloggers que a gente tem hoje ajudando a gente na produção de conteúdo em 3 línguas diferentes. Então, a ideia desse treinamento é justamente compartilhar um pouco desse aprendizado que a gente teve aqui na Worldpackers com vocês e com quem quer entrar nesse mundo de produção de conteúdo de viagem. Falando um pouco mais sobre mim, eu comecei a produzir conteúdo quando eu estava viajando justamente, né? Então, eu viajei por 2 anos pela Ásia, pelo Sudeste Asiático, pela Oceania, fiquei um tempo dando um rolê por lá e acabei conhecendo muita gente massa, acabei conhecendo muita história legal, acabei conhecendo muito lugar que me inspirou muito. E eu fui contando histórias desses lugares, né? Era um processo bem pessoal, eu escrevia para mim mesmo, então eu acabava escrevendo relatos dessas viagens, enfim, textos sobre essas viagens. E aí, quando eu voltei de viagem, depois de ter, enfim, escrito tanta coisa sobre tanto lugar, sobre tanta gente diferente, eu decidi juntar essas histórias, decidi juntar todas essas informações num grande texto que no final acabou virando o meu livro, que eu consegui publicar depois que eu voltei de viagem. O nome do meu livro é Eudaimonia, que é uma palavra em grega que significa felicidade. Então, depois, para quem tiver interesse, quiser saber mais também, tô super aberto para trocar ideia sobre isso. Mas foi mais ou menos assim que eu entrei nesse mundo de produção de conteúdo. Começou mais com o lance das viagens, que eu acho que vai acontecer com muita gente aí. Então, depois que eu comecei a me interessar mais sobre isso, conheci a Worldpackers, comecei a trabalhar aqui com a galera de marketing,
demorou um tempo até que a gente visse o valor de começar a produzir conteúdo aqui na Worldpackers. Então, a Worldpackers hoje está com 5 anos, a gente produz conteúdo aqui faz 1 ano e meio, mais ou menos, porque a gente justamente percebeu esse valor de entregar mais informações, entregar mais coisas mastigadas para os nossos viajantes para que ajudassem eles a viajar, a fazer a viagem dos sonhos deles. A produção de conteúdo aqui na Worldpackers começou muito como um suporte para educar, tirar as dúvidas, enfim, ajudar mais os viajantes, a galera que estava com dúvidas sobre viajar com a Worldpackers. Como a gente viu que isso estava indo muito bem, estava tendo um resultado muito legal, a gente começou a investir mais ainda em conteúdo. Então foi aí que a gente começou a expandir a nossa produção. Então trabalhar mais com guias de viagem, com relatos, com outros tipos de histórias, enfim, com outros temas dentro do mundo de conteúdo, ainda dentro dessa parte de viagem, mas que não só abordassem a Worldpackers ou o serviço da Worldpackers ou as viagens feitas com a Worldpackers, mas vários tipos de viagem, lógico, ainda dentro da nossa audiência, para o nosso público. E durante as aulas a gente vai contar um pouco mais sobre esse processo de você escrever um conteúdo para o seu público, quais tipos de conteúdo, mas esse é mais ou menos o histórico da produção de conteúdo aqui da Worldpackers. Então hoje a gente produz conteúdo em 3 línguas, espanhol, português e inglês, e a gente tem mais ou menos uns 40, 50 bloggers dessas 3 línguas produzindo conteúdo para a gente. Então são pessoas que estão viajando, né? Então, uma galera que está dando um rolê pelo mundo, nômades digitais, pessoas que estão viajando com a Worldpackers, enfim, tem gente de todo tipo que ajuda a gente nessa produção de conteúdo e a gente faz a publicação final do conteúdo aqui no próprio escritório da Worldpackers, mas a gente tem esses contribuidores que a gente chama, né, esses Worldpackers bloggers ao redor do mundo. E a ideia desse treinamento é justamente preparar vocês para que vocês também consigam produzir conteúdo para Worldpackers, né? Então, para que vocês tenham essa forma extra de remuneração de trabalho conforme vocês vão viajando. O treinamento de Travel Writers é justamente compartilhar com vocês toda essa metodologia que a gente abordou aqui na Worldpackers, para que vocês possam ter esse conhecimento e não só trabalhar para Worldpackers, produzir conteúdo para Worldpackers, mas até para outras empresas, outros sites, e por que não começar um blog pessoal de vocês, começar a escrever coisas para vocês também, para que vocês consigam cada vez mais construir um portfólio dentro disso. A primeira coisa que é mais importante da gente falar, galera, é justamente por onde começar. Então, antes da gente entrar de cabeça no nosso treinamento, nas técnicas, nas dicas de produção de conteúdo, eu queria deixar clara essa diferença entre a produção de conteúdo para empresas e a produção de conteúdo para você mesmo, né? Então, conteúdo pessoal. Para a produção de conteúdo de empresas, vocês vão ter sempre dicas, diretrizes que as empresas vão te passar. Então, a abordagem para a produção de conteúdo para outras empresas ela é diferente de você ter um blog pessoal e escrever para você, por exemplo, ou escrever para os seus amigos, para os seus parentes, ou você ter um blog grande no futuro. Então, a gente vai abordar os 2 temas aqui nesse treinamento, mas acho que é bem importante nesse momento você se fazer essa pergunta, né? Eu quero fazer esse treinamento porque eu quero ter um blog pessoal ou eu quero fazer esse treinamento porque eu quero produzir conteúdo para outras empresas? Por que eu estou falando isso? No momento que você começar a produzir conteúdo de fato, essa diferenciação, essa escolha que você vai tomar vai direcionar como o seu conteúdo vai ser produzido. E para cada um desses 2 mundos, vocês vão ter técnicas, enfim, e coisas diferentes que vocês vão abordar. Independente se vocês estão pensando em produzir conteúdo para um blog pessoal de vocês ou para outras empresas como a Worldpackers, as próximas dicas que eu vou passar, elas ajudam em todos os casos, tá? Então, essa aula ela é mais introdutória no sentido de a primeira coisa que você tem que começar a fazer de fato para a produção de conteúdo é escrever. Você tem que pegar prática na escrita, você tem que pegar a manha mesmo de começar a escrever e não ter medo de errar. E aceitar que os primeiros textos que você for fazer vão ficar ruins, não vão ficar legais da forma como você gostaria, não vão ficar iguais outros blogs que você admira, mas que o primeiro passo é começar a escrever e dar a cara a bater. Então, sempre, se você quiser se tornar um escritor ou uma escritora melhor, escrevam. Essa é a melhor forma de você entrar de cabeça nesse mundo de produção de conteúdo. Alguns passos que a gente recomenda para a galera que está começando primeiro passo, galera, seja aficionado por ler. Quanto mais conteúdos vocês lerem, mais blogs vocês acessarem, mais sites vocês tiverem contato, mais vocês vão ter referências na sua cabeça de coisas legais para escrever, de formas de escrever, de estruturas de texto diferentes, então vocês vão ter mais referência. Então, se você não tem o hábito de ler, e aí eu estou nem falando um livro, às vezes a pessoa não gosta de ler livro, mas se ler um texto, ler um blog, ler outros portais de viagem principalmente, comecem a ter esse hábito, comecem a se interessar por isso. Porque é a partir dessas leituras que vocês vão criar referências pessoais para vocês criarem um estilo próprio de escrita. Conforme vocês forem entrando nesses sites, nesses blogs, vocês começam a ter esse hábito de leitura, comecem a reparar nas semelhanças entre as estruturas de texto, as semelhanças entre os formatos de escrita, os tipos de posts que esses sites fazem, enfim, comecem a reparar em tudo isso que
eles têm em comum e, lógico, nas diferenças também, que é o que faz cada um deles ser um blog ou um site diferente. Mas o mais importante é vocês terem o hábito de entrarem nesses sites e começarem a entender que dentro do mundo de viagem existem alguns tipos de estrutura, alguns formatos de texto que ressoam muito bem. E é nesses formatos que vocês vão ter que se especializar e vocês vão ter que praticar a escrita de vocês dentro desses formatos. Então, de novo, criem um hábito de leitura, de entrar nesses sites, entrarem nos blogs. Existe muito blog bom de viagem aqui no Brasil e lá fora também. Inclusive, eu deixei algumas referências bem legais, que a gente gosta muito de blogs e sites de viagem aqui no slide. Depois vai estar aqui na descrição do vídeo também. Mas procurem entrar nesses sites e darem uma olhada. Eu tenho certeza que vocês já têm alguns sites que vocês gostam bastante, alguns blogs que vocês já seguem. Tenha agora esse hábito de entrar não só para ler, mas para começar a reparar nessas estruturas de texto, nos formatos, nos tipos de conteúdos que dão ali. Agora que você criou esse hábito de leitura, o segundo passo é você começar a escrever. A melhor forma de escrever melhor é você escrevendo mais. Então, começa por temas que você gosta. Pega a última viagem que você fez, ou não, vou viajar no mês que vem, já pega essa viagem para você começar a escrever sobre ela e não fica preocupado nesse momento com o formato, com o tipo de escrita, com o que você vai estar colocando lá. Escreve como se fosse para você, escreve como se você estivesse fazendo um relato de viagem para um amigo, ou para uma amiga, ou para um parente seu. Não se preocupa muito com essa parte estrutural, que é o que a gente vai desenvolver aqui, o treinamento é justamente para isso, mas crie esse hábito de escrever para justamente você quebrar o gelo, para você começar a entrar nessa rodinha de escrita, começar a produzir conteúdo. E o mais legal é você escrever sempre sobre coisas que você gosta, né? Então isso é o que vira muito no mundo de produção de conteúdo. Quanto mais você gosta e está habituado àquele tema, melhor vai ser o resultado final do que você escreve. Então pega a sua próxima viagem, ou a última viagem que você fez e escreva sobre ela. Pode ser uma viagem final de semana, pode ser as férias que você vai tirar, pode ser uma viagem com a Worldpackers que você vai fazer. Escreva sobre essa viagem, comece a anotar dicas que você acha legal, lugares que você conheceu, histórias que te marcaram, pessoas que te marcaram, enfim. Anota tudo que você achar relevante ou que você achar interessante sobre aquela viagem. Depois que você escreveu sobre aquela viagem, manda para um amigo, manda para uma amiga, para alguém te dar algum tipo de opinião, te dar algum feedback sobre esse texto. E, de novo, você não está pedindo um feedback técnico sobre esse texto. Você vai falar, cara, esse texto realmente te ajudou? Você faria essa viagem? Você não faria? Que tipo de informação faltou nesse texto? Essas são as primeiras informações que você tem que ter para ir melhorando o seu texto. Isso vai ser algo que você vai fazer para sempre daqui para frente. Todo o conteúdo que você produzir, você vai precisar e vale muito a pena você pedir a opinião e feedback de outras pessoas sobre esse conteúdo. Essa é a melhor forma ainda, galera, de vocês garantirem que o que vocês estão produzindo é relevante, tem valor e tem informações completas sobre o que você quer passar ali. Então esse é um detalhe muito importante. Busque sempre feedback sobre os seus textos, sobre os seus conteúdos. Por mais simples que eles sejam, por mais que você esteja começando, enfim, sempre tem esse hábito de pedir a opinião de alguém sobre aquele conteúdo. Se a pessoa já escreve, melhor ainda, ela vai conseguir te passar dicas que outras pessoas que não têm o hábito de escrever conseguem, mas não, nesse começo não importa muito. Envia para um amigo, envia para a mãe, envia para o pai, envia para qualquer pessoa que você achar que pode te dar alguma opinião sobre aquele texto. O terceiro passo para você começar a escrever é ter um diário de viagem. Então, se você ainda não tem um diário de viagem, compra um caderninho ou, no melhor dos casos hoje em dia, leva o celular com você, que muita coisa você consegue fazer pelo próprio celular e até uma forma mais fácil de você depois conseguir passar para o computador, enfim, começar a produzir algum conteúdo dentro disso. Então, se você ainda não tem esse diáriozinho de viagem, já pega um, abre o seu celular, usa o Notes do celular, usa um Google Docs. Enfim, tem diversas ferramentas que, inclusive, no final desse treinamento eu vou passar para vocês ferramentas gratuitas para vocês fazerem isso, mas comece a ter esse hábito de anotar as coisas que vocês estão vivendo na viagem. E se você gosta do caderninho, do bom e velho caderninho, usa também. Qual que é a vantagem de você fazer no celular, por exemplo? Vai ficar salvo, então tem o risco de você perder o caderninho. Depois, para você sincronizar com outros programas ou com o próprio computador é muito mais fácil. É um peso a menos na sua mochila, então, querendo ou não, isso ajuda se você for fazer um mochilão de mais tempo. Existem alguns aplicativos que funcionam sem internet, então não é um impeditivo. Por exemplo, o Notes do celular você pode usar sem internet. Então não tem problema se você estiver viajando para um lugar super remoto e você quiser fazer algumas anotações, você vai poder usar o celular também. A vantagem do caderninho, lógico, é que você vai conseguir se desligar da internet, então dependendo do lugar que você estiver, você está no meio da natureza, você não quer saber de internet, o caderninho vai ser um bom guia para você. E esse lance de escrever, né, já é comprovado que estimula a sua criatividade, né? Então você pegar uma caneta, papel e escrever nisso, escrever no papel, acaba estimulando o seu cérebro a pensar em coisas que talvez no celular você não estaria pensando. Mas é isso, galera. Comecem a criar esse hábito de escrita.
use sua próxima viagem para escrever e, pô, forma mais fácil de fazer isso, um diário de viagem. Outra coisa que o celular pode te ajudar muito, galera, você pode gravar mensagens, né? Você não precisa necessariamente escrever, às vezes, pô, você tá ali no busão, no avião, sei lá, você quer escrever alguma coisa rápido, quer anotar algum tipo de informação de forma rápida, não tem tempo de escrever, você pode gravar um áudio e depois tem aplicativos, que a gente vai mostrar aqui, que você pode fazer essa conversão do áudio para texto, inclusive. Então, é uma outra vantagem de você usar um celular como esse diário, como esse caderninho de viagens. Uma vez que você já tem seu diário de viagem, o próximo passo é você anotar tudo. Toda informação é relevante. Vocês podem não ver relevância nas informações que vocês têm, mas pode acreditar em mim. Tem muita informação, tudo que vocês vivem na viagem, todas as experiências que vocês têm, existem milhares de pessoas que estão interessadas nessas informações. E claro, se existem milhares de pessoas que estão interessadas nessas informações, porque elas vão fazer alguma viagem parecida com a sua, com certeza vão existir empresas que vão estar interessadas nessas informações que vocês têm para passar. Então, anotem tudo o que vocês acharem relevante. Então, informações atualizadas, especialmente nesse mundo de viagem, elas valem ouro, galera. Então, por exemplo, vamos dizer que vocês foram viajar para a Europa. A taxa de câmbio ela muda de tempos em tempos, tem inflação, então fica mais barato, fica mais alto viajar, o preço das passagens muda, enfim, tem diversas coisas que acabam mudando dentro de um período, que se você tiver informações atualizadas sobre aquele lugar, isso vai ter muito valor para outras pessoas que querem fazer esse tipo de viagem. E é por isso mesmo que todas essas informações têm muita relevância. Hoje, o que a gente tem percebido aqui muito na Worldpackers e em outros sites, em outros blogs produtores de conteúdo de viagem, quanto mais mastigado você conseguir passar as informações, melhor. Mais as pessoas vão ter interesse no seu conteúdo. Então, as coisas hoje em dia estão muito dinâmicas, as pessoas não querem ficar muito tempo caçando, procurando informação. Por isso, quanto mais mastigado as informações que vocês conseguirem passar, melhor. Então, qualquer informação, da mais simples possível até as coisas mais complexas, tem valor. Então, coisas relacionadas a preço, datas, itinerários, roteiros, enfim, tudo isso, vocês conseguindo passar essas informações que vocês viveram na viagem de vocês para outras pessoas, vai ter muita gente interessada no conteúdo de vocês. Então, muita gente acaba perguntando, pô, mas quais informações seria legal passar? Quais informações é legal anotar no meu diário de viagem? Galera, de tudo. Preço, datas, horários, rotas, referências, dicas, escalas, itinerários, passeios, taxa de câmbio, documentos, o que levar, histórias, pensamentos que te marcaram, enfim, tudo isso que de alguma forma foi relevante para sua viagem, para você tirar sua viagem do papel, para você fazer sua viagem, tem muito valor para outras pessoas. Vou até dar um exemplo meu de quando eu fui para o Peru e quando eu estava pegando um busão lá no meio do Peru. Se eu não tivesse lido um relato antes de viajar sobre aquela rodoviária daquela cidade específica que eu estava passando, eu jamais ia saber que eu tinha que chegar a tal horário na rodoviária, que eu tinha que atravessar a rua para chegar numa outra rodoviária, que eu tinha que comprar um ingresso com uma pessoa X, enfim. Eu acabei encontrando tudo isso num relato que eu li antes de viajar. Então você vê, são coisas que parecem detalhes, mas que no final acabaram evitando que eu vivesse muito perrengue na minha viagem. E não estou falando aqui que os perrengues são ruins. Pelo contrário, se você tem algum perrengue de viagem, se você passou por algum perrengue na sua viagem, anota. Porque com certeza outras pessoas vão passar também e de uma forma ou outra você está ajudando essas pessoas a evitar que elas passem por esse perrengue ou que o perrengue seja muito menor. Pegando esse exemplo que eu vivi na rodoviária no Peru, eu deixei até um print aqui de um texto que eu escrevi, de um relato que eu escrevi depois dessa viagem, para vocês darem uma olhada. Então é esse nível de complexidade, esse nível de detalhe que é legal anotar. De novo, pode ser que vocês não usem, mas quanto mais informações vocês tiverem, mais completo vai ser o conteúdo que vocês vão escrever lá para frente. Estou falando de um tipo de conteúdo que é o relato, para outros tipos de conteúdo eles não vão ter esse grau de complexidade. Mas para quem está começando a escrever, é um ótimo hábito criar essa rotina de anotar informações, de anotar histórias interessantes, enfim, tudo que for relevante para vocês dentro da viagem. Agora que vocês já têm um diário de viagem, vai ficar muito mais fácil de fazer isso. Pegando o nosso exemplo aqui da Worldpackers, o que a gente vê que a galera tem mais dificuldade é justamente escrever textos bons. E muitas vezes isso não tem nada a ver com o tipo de informação que você está passando, mas sim com a forma como você escreve, a estrutura que você usa para o seu texto, se seu texto tem uma sequência lógica, enfim. A partir de agora, nessa parte do treinamento, a gente vai contar um pouquinho mais de técnicas e dicas de como você pode escrever melhor e escrever bem de fato, para que outras empresas, outros sites e outros portais olhem para o seu conteúdo e brilhem os olhos. Então, nessa parte do treinamento, a gente vai ajudar vocês com 10 dicas e técnicas para ajudar vocês a escreverem bem. Passando um pouquinho pela técnica número 1. Cria uma estrutura para o seu texto. Pode ser uma estrutura básica, galera. Então, qual que é uma estrutura básica de um texto? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Se o seu texto já tem isso, excelente. Lembrar sempre de fazer títulos informativos e descrições que gerem mais interesse no seu leitor. Organizar o seu texto em seções e subseções
usando títulos, subtítulos, também é uma ótima forma de você criar uma estrutura e uma organização para o seu texto. Isso ajuda muita gente a ter uma experiência de leitura melhor e vai organizar as informações que você quer passar para as pessoas. Então, a gente recebe aqui, por exemplo, muitos relatos que são textos completos, gigantes, não tem parágrafo, não tem título, subtítulo. Então, isso é uma coisa que a gente pede para evitar. A nossa dica é sempre criar essa estrutura dentro do seu texto. Divida ele em títulos, subtítulos, qualquer coisa, qualquer tipo de seção que faça sentido você agrupar algum tema dentro do seu texto, use esses temas principais para criar essas subseções dentro do seu conteúdo. No final de tudo isso, por que a gente fala que é importante você ter uma boa estrutura de texto? Porque isso melhora a experiência da pessoa que está lendo o seu texto. Então isso oferece uma melhor readability, ou seja, essa leiturabilidade que é a pessoa entrar no seu texto, conseguir escanear o seu texto, ver que ele está bem dividido, ver que ele está bem organizado. Isso vai dar mais vontade da pessoa ler o seu conteúdo. Não vai ser simplesmente um montoado de palavras que estão sendo jogadas na frente dela. Ela já está acostumada a ler esses tipos de conteúdos e encontrar essas estruturas em outros textos, em outros sites. Então, a ideia de criar uma estrutura de texto é justamente organizar o seu conteúdo para oferecer uma experiência melhor. As pessoas vão entrar no seu conteúdo, vão ver que ele está organizado em seções com títulos, subtítulos, parágrafos bem definidos. Isso tudo ajuda elas a ter uma experiência melhor conforme elas estão lendo. Então, o que as pessoas fazem quando elas entram num texto, elas escaneiam esse texto. Então, o fato do texto estar bem estruturado acaba gerando uma experiência melhor e induz a pessoa a querer continuar a ler o seu conteúdo. Então, antes de você ter um conteúdo muito bom, que é muito importante, essa estrutura, essa organização vai induzir, vai estimular o seu leitor a ficar mais tempo no seu texto, a querer descobrir mais coisas sobre o seu texto, ou seja, a ler mais sobre ele. E para ajudar vocês, eu coloquei também um exemplo, uma referência de um texto muito bem estruturado para vocês usarem como referência. De novo, galera, o que é um exemplo de uma coisa que vocês não deveriam fazer aqui? São textos sem títulos, sem subtítulos, são textos jogados, sem parágrafos, sem pontuação, enfim. Então pega o exemplo daquele texto que você aprendeu a fazer na escola, aquela redação para o vestibular, é algo parecido, com a grande diferença é que aqui você está adicionando mais títulos, mais seções no seu texto. Então, de novo, conforme vocês forem entrando em outros blogs, em outros sites de viagem, comecem a reparar quais são as estruturas que eles usam, como eles trabalham com títulos, subtítulos, descrições. Começa a reparar que isso é muito comum dentro desse tipo de conteúdo. Então usem esses outros sites, esses blogs maiores como referência para o conteúdo de vocês também. A segunda técnica que a gente passa aqui para a galera, respeita o português. Informalidade é diferente de escrever errado, galera. Não é errado você escrever de forma informal, mas pega mal sim vocês escreverem com acentuação errada, pontuação errada, escrever com erros gramaticais. Hoje já existem muitas ferramentas que podem ajudar a você verificar o seu texto. Vou passar essas ferramentas gratuitas no final da nossa aula hoje, mas já tem muita coisa que você pode usar que vai te ajudar a ter um texto mais correto gramaticalmente, enfim, com acerto de pontuação. Mas qual que é a dica que eu dou aqui para você garantir que seu texto vai estar bonitinho no final? Escreve tudo de uma vez, então vai sem medo, vai escrevendo, vai vomitando as palavras. Depois que você está feliz com o resultado final das informações que você já escreveu, depois volta para o texto e trabalha com esse olhar de editor que a gente fala, né? Então vai passando pelo cada parágrafo, cada frase e vai vendo se tem algum erro gramatical, se tem alguma vírgula que você pode tirar, pode adicionar, se dá para você quebrar aquela frase grande num parágrafo menor, se dá para você quebrar aquela frase grande em mais frases, em mais sentenças, enfim. Usa esse olhar de editor para você escanear o seu texto depois que você já escreveu tudo o que você queria e ir pegando esses pontos de melhoria. Outra coisa que a gente passa bastante é checar as novas regras de pontuação e acentuação para vocês checarem o que mudou, o que está diferente e vocês já aplicarem isso no texto de vocês. Outra dica importante que a gente passa é tentar sempre evitar os famosos pra, pro, numa, enfim, não é que isso está errado, mas se você estiver produzindo conteúdo ou se você pretende produzir conteúdo para outras empresas, outros sites, normalmente eles adotam uma linguagem mais neutra, então um pouco menos informal. Então, o ideal é que você já esteja preparado e mostre para eles que vocês conseguem produzir conteúdos mais neutros. Lógico, se for para um blog pessoal, você vai ter um estilo pessoal de escrita e você adota o estilo que você quiser. Se o seu estilo for mais informal, sem problemas, o blog é seu. Mas se você está pensando em trabalhar para outros sites, trabalhar para outras empresas com produção de conteúdo, quanto mais neutra for sua escrita, melhor. Por esse mesmo motivo, é importante também evitar o excesso de gírias. De novo, a neutralidade é importante se você quer trabalhar com produção de conteúdo para outras empresas e outros sites. Pô, tá no seu blog pessoal, tá escrevendo para o seu blog, tudo bem, você quer usar gírias, é a sua forma de escrever, é a sua forma de falar, não tem problema nenhum. Mas se você quer produzir conteúdos para outros lugares, evita ao máximo esse excesso de gírias. E lembrar sempre que existem ferramentas, muitas gratuitas, que vocês podem usar para fazer essa checagem gramatical, de pontuação, de
acentuação. Então, o Google Docs é uma ótima ferramenta que você já pode usar, o Microsoft Word é uma ferramenta que provavelmente você já escreve nela, ela vai sempre te dar essas dicas de gramática, de erros gramaticais para você consertar isso. Pô, e no final dessa aula eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas que podem ajudar nessa parte de correção gramatical, de acentuação, pontuação. Então fica aí até o final, hein, galera? No final dessa aula a gente compartilha essas ferramentas com vocês. A terceira técnica que a gente usa aqui na WordPackers e que muitos produtores de conteúdo usam para escrever melhor. Escrever não é a mesma coisa que falar, galera. Então, uma coisa é a linguagem que você usa falada com outras pessoas conversando, outra coisa é a linguagem que você usa na escrita. Então, a gente sempre aconselho as pessoas para que não escrevam como se elas estivessem falando ou falando como se elas estivessem escrevendo. Então é ideal que o seu conteúdo escrito ele evite esse tipo de linguagem falada. Então o que é uma linguagem falada? Então imagina que você está no meio de uma viagem e aconteceu alguma coisa com você. Então você provavelmente vai chegar para um amigo e falar: pô, eu estava lá correndo, não sei o que, começou a chover, bum, caiu o trovão, não sei o que. Isso é o jeito que você fala. Quando você for escrever sobre essa viagem, você não vai escrever bum, estava lá, pô, não sei o que. Você vai escrever de uma forma muito mais direta, muito mais textual. Então lembra sempre de que quando você estiver escrevendo, não é a mesma coisa que você está falando com alguém. Então tem esse critério pessoal de você tomar esse cuidado. Quando a gente fala, dificilmente a gente acaba usando pontuação nas frases. Dependendo da entonação que a gente usa, fica mais claro se a gente fez uma pergunta, se foi um grito, se foi, enfim, qualquer outra coisa do tipo. Mas quando você estiver escrevendo, é muito importante que você use a pontuação para deixar clara essa entonação. E que você se atente muito bem a quando usar vírgula, quando usar um ponto final. O que acontece muito em alguns conteúdos que a gente recebe? As pessoas fazem um parágrafo inteiro só com vírgula, não tem nenhum ponto final. Então a impressão que dá quando você está lendo aquilo é que a pessoa está falando, você perde o fôlego. Parece que a pessoa está falando um monte de coisa para você e você não consegue entender onde tá, qual que é o sentido da frase, enfim. Lembrem sempre de fazer frases cadenciadas, usar vírgula no momento certo, mas também usar ponto final, para você dar essa cadência para o seu texto, que no final, de novo, vai ajudar o seu leitor a ter uma experiência melhor conforme ele lê aquilo. Você não quer que ele se sinta agitado, por exemplo, quando lê seu texto. Você quer que ele leia com cadência, que ele entenda as informações que ele está tirando dali. O seu texto é para dar mais informações. Então, se ele está lendo com cadência, ele vai conseguir tirar muito mais informação do seu texto. Então, use bem essa parte de vírgula e ponto final. Cada site, cada empresa vai ter um estilo de linguagem. A gente tem um estilo um pouco mais informal. Então, pra gente, você fazer um texto que você fala em algum momento, pô, tava em tal lugar e tava rolando uma festa. Pô, tranquilo pra gente. Tipo, é o nosso público, vamos dizer assim, né? Agora, se você for escrever pro... Como é que fala? Se você for escrever pro Skyscanner ou pro Trivago, tipo, eles vão ter um estilo muito mais formal, né? Porque eles atendem muito mais gente, é outro mercado. Então, pra eles, pode ser que não pegue bem. Então, a importância, na verdade, é essa. É você ter saber que existem diferentes estilos de escrita e se você quiser trabalhar com clientes diferentes, quanto mais neutro for o seu, melhor. O segundo passo, que é um pouco do que a gente fala no módulo 2, na segunda aula, é se você souber o estilo de escrita do seu cliente, é o melhor dos mundos. Porque aí você sabe se você pode ser mais informal, mais formal, se você está falando com um cliente de luxo, se você está falando com um cliente que é um mochileiro. Então, esse é o ideal. Dentro ainda desse tema de pontuação, quando vocês estiverem escrevendo, evitem fazer aqueles pontos de exclamação em excesso, vários pontos de interrogação, que nem está aqui no slide dos exemplos. Enfim, escrevam com a pontuação mais simples possível, né? Então, evitar aquelas reticências que não fazem muito sentido, aqueles vários pontos de exclamação, vários pontos de interrogação. Ou então, evitar aquelas frases com caps lock para você mostrar que você quer passar que aquela frase é importante. De novo, não é que isso está errado, mas dependendo do seu cliente, dependendo de quem você está trabalhando, eles acabam não adotando esse tipo de linguagem. Então, nesse caso, é melhor você ser mais neutro e na hora que eles forem editar o seu conteúdo, eles podem escolher fazer dessa forma e ter uma linguagem mais informal. Então, mesma coisa para emoji também. Evitar colocar emoji, deixa o texto mais neutro. Se o seu cliente ele usa emojis, usa sorrisinho, smile, beleza, você faz. Tenha esse cuidado de se atentar ao perfil do seu cliente. A gente vai abordar muito isso no módulo 2, na nossa segunda aula. Então, para todas essas dicas de como você entender melhor o seu cliente, para quem você vai estar produzindo conteúdo, fica ligado na segunda aula que a gente vai tocar mais nesses temas. Técnica número 4 que a gente fala para a galera usar, menos é mais. Então, primeira coisa, evitar todo tipo de jargão. Então, pegando o exemplo que a gente colocou aqui no slide, né? Nós estávamos todos curtindo o passeio, se é que você me entende, ficamos o dia por lá. Então, esse se é que você me entende, esses jargões, eles não costumam pegar muito bem com algumas empresas. De novo, se atente ao perfil do cliente que vocês vão estar trabalhando. Mas, se puder evitar, se puder ser uma linguagem mais neutra, mais informacional,
é melhor porque você vai agradar mais clientes que estão buscando mais esse tipo de texto, mais textos com caráter mais informacional. Tem muita gente que acaba enviando textos para Wordpackers e acabam usando bastante aquelas preposições desnecessárias. Então tem muita gente que usa que no qual, da qual, entretanto, para parecer que é um texto mais rebuscado, que tem uma linguagem mais formal, mas muitas vezes o simples é o melhor. Então você não precisa mostrar que você escreve bem usando essas preposições mais difíceis que soam melhor. Se você escrever simples, com a pontuação boa, com a paragrafação boa, com a acentuação certinha, já é algo muito bom, já é algo muito acima. Então, o texto bom é aquele texto que consegue passar uma informação, não é aquele texto que está rebuscado, que está usando palavras difíceis, palavras complexas. É o texto simples que consegue passar uma informação para muita gente. Outra coisa que é muito comum é evitar fazer generalização das coisas. A não ser que seja algo que você consegue comprovar de fato, evita esse tipo de generalização. Então, por exemplo, evitar termos como maioria, todo mundo, é óbvio, obviamente, com certeza, certamente. Então, você não tem certeza de fato se é aquilo. Então, por exemplo, a maioria das pessoas do Brasil faz tal coisa. Você não tem de fato como comprovar aquilo. Ao invés de usar a maioria, nesse caso, você pode falar muita gente, muitas pessoas, enfim. Tenta evitar esse tipo de generalização que você está passando uma informação que você não sabe. É melhor, nesse caso, você ser mais abrangente e não passar uma informação que você não tem conhecimento. A técnica número 5, para bons produtores de conteúdo, na dúvida, faça o simples. Evite sempre falar para plateias. Lembre sempre que você está falando com um leitor, uma pessoa. Ao invés de falar no plural, tenta falar sempre no singular. Evita a linguagem poética. As pessoas querem um texto informacional, elas querem mais informações do seu texto. Pô, tô escrevendo no meu blog pessoal, é um texto meu, é um texto mais inspiracional? Tudo bem, nesse caso não tem problema. Mas quanto mais simples for sua linguagem, mais fácil de assimilar a informação, melhor. Evitar a linguagem vendedora. As pessoas, quando elas estiverem lendo o seu texto, elas vão conseguir saber, de acordo com a forma que você escreveu, se você está querendo empurrar alguma coisa para elas, ou se na verdade você está dando uma informação a mais para ajudar elas a tomar uma decisão. Então, ao invés de você falar muito bem de alguma coisa e tentar vender e falar que a pessoa deveria usar aquilo de qualquer forma, passa um pouco da sua experiência com aquele produto, com aquele serviço, enfim, seja um pouco mais neutro. Mesmo que você estiver escrevendo para outro site, essa neutralidade já é interessante, porque o leitor ele sabe se você está empurrando alguma coisa para ele ou não. Então, tenta ser mais informacional e menos vendedor nesse caso. Eu deixei aqui no slide alguns exemplos de frases e textos de como vocês não deveriam fazer na hora que vocês estiverem escrevendo o conteúdo de vocês. E no caso da linguagem vendedora, eu mostrei aqui como seria uma boa forma, por exemplo, de você citar o Wordpackers no texto de vocês. Então, nesse lance de evitar falar para plateias, você poderia falar, a praia é cheia, mas vocês podem relaxar, pois dá para aproveitar mesmo assim. Esse vocês podem relaxar parece que você está falando para um monte de gente. Na verdade, você está falando para um leitor, para uma pessoa. Então, nesse caso, é muito melhor você escrever as coisas no singular, você evitar esse tipo de frase, tipo, você pode relaxar, vocês podem relaxar. Seja mais simples. A praia é cheia, ela dá para relaxar e você consegue aproveitar tudo mesmo assim. Evitar todo tipo de linguagem poética, né? Então, por exemplo, era um dia deveras belo, mas por obra do acaso, ou seria destino, paramos naquele hotel. Tipo, galera, desencana disso, ninguém quer ler texto assim. A galera quer texto informativo. Então, de novo, não é rebuscando o seu texto que ele vai ficar melhor ou vai chamar mais atenção. É colocando mais informações relevantes que você vai ter no final um texto muito bom. Evitar também todo tipo de linguagem reflexiva. Ah, como aquela viagem me marcou, 3 pontinhos. Sabe quando você se sente outra pessoa? Então, de novo, isso não está errado. Se você está fazendo um texto para o seu blog, se é um texto mais inspiracional, beleza. Você pode adotar esse tipo de linguagem, mas especialmente se você está produzindo conteúdo para outros clientes, para outros sites, outras empresas, ele é pouco informacional, parece que ele é vago. Então, quanto mais vago for seu texto, menos você vai agradar as pessoas para quem você está escrevendo. Use esse espaço, ao invés de ser alguma coisa reflexiva, use esse espaço para colocar mais informações. E lembrar sempre de evitar a linguagem extremamente vendedora. Então, até coloquei um exemplo aqui de o que seria uma linguagem vendedora falando da Wordpackers, né? Então, vamos supor que você está escrevendo um conteúdo sobre o Chile e aí você quer mencionar o Wordpackers como uma opção de você fazer uma viagem para o Chile. Você pode se hospedar gratuitamente no Chile com o Wordpackers, uma plataforma incrível, segura. Eu mesmo usei para viajar, melhor viagem da minha vida. Então, essa é a forma vendedora de você falar da Wordpackers. Você concorda comigo que soa um pouquinho a mais? Então, isso é melhor evitar, porque as pessoas, quando elas estiverem lendo o seu conteúdo, elas vão saber exatamente se você está tentando empurrar alguma coisa para elas ou se você está simplesmente dando uma informação que elas não tinham e, portanto, ajudando elas a tomar uma decisão melhor. Então, o que seria um exemplo de linguagem não vendedora nesse caso?
ao falar da Worldpackers. Na sua viagem para o Chile, além de poder economizar ficando em cidades menos turísticas, você também pode hospedar-se em troca de trabalho usando sites como a Worldpackers. Então tá aí um ótimo exemplo de como você falar de uma empresa dentro de um conteúdo sem ser excessivamente vendedor. Você está passando uma informação, está sendo relevante, mas se você vê que você não está vendendo, você está simplesmente adicionando uma informação a mais que vai ajudar aquela pessoa a tomar uma decisão. Quer escrever um bom conteúdo? Na dúvida, faça o simples. Não rebusque o seu texto se você não tem confiança que o resultado vai ser bom. E sempre lembrar que você está escrevendo para uma pessoa e você está querendo dar mais informações para essa pessoa. Então, quanto mais informativo for o seu texto, melhor. Qual que é a exceção a essa regra? É um texto pessoal seu, que vai para o seu blog, é um texto que você está fazendo para algum amigo, para alguma amiga, é algo super pessoal, inspiracional? Tudo bem, você pode usar sim um pouco dessas coisas. Mas se você for fazer texto para alguma empresa, e as empresas querem sim textos mais informacionais, lembra sempre de evitar essas coisas que a gente comentou nessa técnica número 5. Passando para a técnica número 6, outra coisa muito importante que é muito comum as pessoas fazerem quando estão começando a escrever, evitar qualquer tipo de descrição rasa. Então, o que é uma descrição rasa? É você simplesmente caracterizar algum lugar, algum destino, alguma informação com um adjetivo e não dar mais informações por que você usou aquele adjetivo. Então, pegando aqui o nosso exemplo aqui no slide. Você pode falar que uma praia é linda, certo? Mas por que ela é linda? O que faz essa praia linda? Então, é a vegetação, é a cor da água, são as cores das casinhas que tem nessa praia, enfim. Tenta sempre mostrar para o leitor o porquê que você chegou na conclusão que aquela praia é linda. O que te chamou a atenção ali? E não simplesmente descrever aquela praia como linda. O leitor, ele nunca vai ter o seu contexto, ele nunca vai entender o seu histórico, os lugares que você já passou, quais as praias, por exemplo, que você tem como referência. Então, o máximo de informação, o máximo de referência que você conseguir passar para detalhar aquele lugar ou o que você está falando, você vai dar mais contexto para ele se colocar no seu lugar e entender de fato por que aquela praia é linda. Outro exemplo, a cultura local é interessante. Por que ela é interessante? O que se destaca na cultura local? Né? O que te chamou a atenção ali? O que é diferente do que você imaginava? O que é diferente do que você está acostumado? Então, não se limite a simplesmente descrever uma cultura, um lugar, um destino, alguma situação que você passou. Tente ser o mais descritivo possível para você conseguir dar esse contexto para o seu leitor. Técnica número 7. Evita sempre repetições. Você vai estar escrevendo um conteúdo sobre viagem, certo? Então, é muito comum que você use termos como lugar, destino, cidade, país, atração, turismo, turista, viagem, viajar, viajante, viajando. Eles vão se repetir no seu texto. É óbvio, você está escrevendo um conteúdo sobre viagem. Então, dentro daquele processo de você escrever seu conteúdo, depois que você estiver satisfeito com o resultado e as informações que você tem, você vai adotar aquela postura do editor e passar pelo seu conteúdo novamente para verificar erros gramaticais, erros de pontuação, frases que você pode melhorar, coisas que você pode incluir numa sessão. Você já pode fazer esse trabalho de checar essas repetições em excesso. Então, tem uma coisa muito simples que você pode fazer. Se você estiver usando o Microsoft Word ou o Google Docs, por exemplo, é só você apertar Ctrl F que você vai ter a ferramenta de pesquisa. Vai pegando esses termos que eu coloquei aqui nos slides e joga nessa ferramenta de pesquisa. E começa a ver quais que foram usadas muitas vezes. Para as que foram usadas muitas vezes, é só você substituir por alguma outra palavra parecida. Entra no sinônimos.com.br, pega essa palavra que você usou muito e joga lá e vê o que ela consegue te dar de sinônimo que não vai perder o sentido da frase que você quer falar. Terminou o seu texto, já está na parte de edição final, pega essas palavras que eu coloquei aqui no slide, usa o Ctrl F e vai jogando uma por uma lá. É só você ver quais que você já usou bastante e para as que você usou bastante excessivamente, é só você pegar termos ou palavras parecidas ou que sejam sinônimos. E assim seu texto vai ficar muito mais completo e com muito menos repetição. Técnica número 8. Tenha consistência no seu texto. Se você tem um estilo de escrita que você quer adotar para o seu texto, pega esse estilo e vai com ele até o final. O que acaba acontecendo muitas vezes em alguns conteúdos que a gente recebe. A pessoa começa com um estilo de escrita, depois no meio do texto já vira outro estilo, ou se não, no começo do texto ela usa um tipo de pontuação, um tipo de parágrafo que ela constrói, no final do texto ela já está fazendo parágrafos maiores, no começo ela estava fazendo menores, no início do texto ela usa subtítulos, aí no final ela para de usar subtítulos. Não importa muito, principalmente nesse começo, qual estilo você vai adotar, desde que você adote um e fique com ele até o final. Lógico, lembrando sempre de usar as outras dicas que a gente comentou aqui, mas é importante que você adote um estilo e vá até o final com ele, que seu texto tenha consistência, que não parece que ele foi escrito por várias pessoas ao mesmo tempo. Sempre lembrar de evitar diferentes estilos dentro de um mesmo texto. Só para dar um exemplo, se os subtítulos do seu texto têm todos letra maiúscula, use letra maiúscula em todos os subtítulos do seu texto. Técnica número 9. Pense sempre 2 vezes antes de falar de um tema que você não conhece. Se você for escrever sobre um lugar, sobre um destino, sobre uma cultura que você não conhece, ou seja, que você nunca foi, nunca visitou,
pensa bem se você deveria estar escrevendo sobre aquele lugar. Porque se você já foi para um lugar, se você já conhece um destino, se você já conhece uma cultura, você vai ter muito mais contexto de outra pessoa que não conhece. Ou seja, você vai ter muito mais informação, muito mais autoridade para falar daquele lugar do que alguém que não foi. Então, caso você não tenha ido, de duas uma, se você for escrever sobre um lugar que você nunca foi, é super recomendado que você faça uma pesquisa bem grande sobre esse lugar, entre no Google, entre em outros sites, outros blogs de viagem que falam sobre aquele lugar e tire informações que vão deixar o seu conteúdo mais relevante. Caso você decida escrever sobre um destino que você nunca foi, você recebeu um trabalho para falar de algum destino que você não consegue ir ou que você não vai visitar, tenha esse cuidado de você fazer uma pesquisa muito grande sobre esse lugar. Então busque em outros sites, outros blogs, enfim, qualquer outra referência que você possa ter que vai te ajudar a produzir um conteúdo muito bom sobre aquele lugar. As pessoas costumam perguntar bastante para a gente se é necessário você já ter ido para um lugar para você produzir conteúdo sobre aquele lugar. Então a minha dica é essa: tente sempre produzir conteúdo sobre lugares que você já foi, afinal você já tem experiência naquele lugar. Se você não tem experiência naquele lugar, pesquise muito mesmo, para que você consiga produzir um conteúdo relevante sobre aquele destino e que não pareça ou soe como alguém que não foi para aquele lugar. E é muito fácil acontecer isso, já que, de novo, você não tem experiência, você não consegue falar das pessoas daquele lugar, ou pelo menos você não consegue falar tão bem daquele lugar, se comparado com alguém que já foi para aquele destino. Aproveitando a deixa dessa dica, é muito importante que vocês nunca, jamais mesmo copiem conteúdos de outros sites. Então, isso é uma prática muito ruim dentro do mundo de conteúdo. Se vocês forem pegos, vai pegar muito mal e existe a grande chance de vocês nunca mais conseguirem produzir conteúdo para qualquer outro site. Então, evitem de qualquer forma copiar frases, parágrafos, enfim, qualquer conteúdo que seja de outros sites. Copiar conteúdo de outro site é considerado crime, então jamais faça isso. Mesmo que for um conteúdo seu, que você escreveu no seu blog para outro site, jamais pegue esse conteúdo e replique para outro trabalho que você vai fazer. Isso jamais vai ser considerado plágio, lógico, porque o conteúdo é seu. Mas o Google, como a gente vai ver a partir da aula 3, ele considera isso conteúdo duplicado, ou seja, conteúdo copiado. E se ele achar que um site está copiando o conteúdo do outro, ele vai penalizar tanto o site que está fazendo essa cópia, como o site original que produziu aquele conteúdo. Então não se esqueça, jamais pegue conteúdo de outro site, mesmo que for seu. Se for de outra pessoa, pior ainda, isso é considerado plágio e, portanto, é crime. Nenhum site vai aceitar conteúdo seu se você fizer isso, e é a probabilidade de você nunca mais trabalhar com produção de conteúdo, porque isso pega muito mal mesmo no mercado. E a última dica dessa aula inicial, que é a técnica número 10, é você tornar a leitura sempre algo prazeroso. Como é que você torna a leitura algo prazeroso para quem está lendo? Mantendo parágrafos curtos, então, idealmente, parágrafos de 3 a 5 frases. Lembrar sempre de usar imagens e fotos para ilustrar o seu texto, mostrar informações que você não consegue passar em forma de texto. Usar sempre que você puder listas numéricas, bullet points, tabelas dentro do seu conteúdo. Isso acaba deixando o seu conteúdo muito mais consumível, porque, de novo, lembra que as pessoas elas escaneiam os seus conteúdos antes de elas começarem a ler de fato. Então, se elas verem que é um conteúdo completo com bastante informação, elas vão ter muito mais vontade de ler o seu texto. E para fechar, a fluidez do conteúdo é tudo. O que é essa fluidez do conteúdo? Cada frase que você escrever tem que ter uma conexão com a frase ou com o parágrafo anterior. Então, você ficar bem atento se as frases no seu artigo elas têm conexão uma com a outra. E não é difícil fazer isso, é simplesmente você colocar uma pontuação correta e continuar sempre trabalhando dentro de um tema que você já está falando naquele parágrafo. Assim você vai deixar seu texto muito mais fluido. Que nem eu tinha comentado com você, tá aqui o bônus final dessa aula. Então eles têm algumas ferramentas que, principalmente para quem está começando, podem ajudar bastante nesse processo de escrita de conteúdo, anotações, edição, a parte gramatical, contagem de palavras, checar a leiturabilidade do texto, avaliador de títulos, outras ferramentas que podem te ajudar a começar a escrever. Então vai estar tudo aqui na descrição, está tudo nos slides. Eu recomendo muito essas ferramentas, a gente usa bastante aqui, claro, elas são gratuitas, então melhor impossível. Bom, agora que a gente viu as principais dicas e técnicas de como escrever bem, eu vou usar esse espaço final da nossa primeira aula para tirar algumas das principais dúvidas que a gente recebe aqui na Wordpackers sobre os temas que foram abordados na aula de hoje. Então a primeira dúvida que a galera costuma perguntar muito, principalmente para quem está começando, para quem ainda não entrou nesse mundo de produção de conteúdo, né? Eu preciso ter formação ou experiência nessa parte de produção de conteúdo ou em alguma área que esteja relacionada à produção de conteúdo? Então, sei lá, formação em comunicação, jornalismo, alguma coisa do tipo? Então a resposta é não. Você não precisa ter uma formação prévia para começar a produzir seus conteúdos. Se você já for formado em comunicação, jornalismo, publicidade ou qualquer outra área
que envolva você já ter produzido conteúdo, seja em outros trabalhos, seja na faculdade, isso ajuda bastante. Mas o que ajuda mais mesmo é porque você já produziu muitas coisas, então, ou seja, você já tem mais prática. Então é aquilo que a gente comentou no começo da aula. Quanto mais prática você tiver, quanto mais prática de escrita você tiver, melhores os seus conteúdos vão ficando. E lógico, porque você fez uma faculdade que você tratava muito disso, com certeza você teve um espaço que você conseguia feedback, alguém corrigia os seus textos, alguma coisa nesse sentido. Então é o que a gente comentou também na aula. Sempre procure pessoas para te ajudar, para dar opinião sobre seus textos, e quanto mais experts, vamos dizer assim, essas pessoas forem em produção de conteúdo, melhor, porque elas vão poder te dar cada vez sugestões, ideias mais específicas, né, de pontos que você tem que melhorar. Então, se você for pedir opinião para alguém, só toma cuidado com aquela pessoa que é muito brother e não vai conseguir te falar alguma crítica ou te dar algum feedback construtivo. Então, o ideal é que você pegue pessoas que vão conseguir, de fato, ser específicas em coisas que você pode melhorar e principalmente coisas que estão faltando no seu texto. Então, de novo, não precisa ter formação prévia nisso. As técnicas, as dicas, tudo que a gente vai passar aqui no curso, elas são totalmente aprendíveis, mas elas vão ser aprendíveis e assimiladas se você praticar bastante. Então, a formação aqui de produção de conteúdo é prática. Quanto mais você produzir, melhor você vai ficar. E lógico, quanto mais você estudar, fazendo esse curso, estudando outras referências, estudando outros blogs, outros portais de conteúdo de viagem, mais afiado também você vai ficar em termos de quais conteúdos produzir, quais que são os temas mais abordados, o que está sendo tendência, o que não está sendo tendência, enfim. Então eu diria que é 70% prática e 30% essa parte técnica que nesse curso você também está aprendendo. Outra dúvida que a gente comentou um pouco hoje na aula, né? Então, como é que você pode conciliar esse lance de você estar viajando e escrevendo, fazendo anotações da viagem, anotando tudo que você vive, coisas que você pegou, lance de lugares que você passou e ao mesmo tempo curte essa viagem, né? Porque no final das contas você está viajando, a gente gosta de viajar para curtir a viagem também, para ter uma experiência massa no lugar e para estar envolvido, para estar presente naquela viagem, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você não precisa estar 100% do tempo conectado ou 100% do tempo anotando coisas. Lógico, tudo que você achar relevante, que te chama a atenção, puxa o celular rapidinho ali, ou pega o seu bloquinho de anotações e anota, nem que for um lembrete, não precisa anotar a história inteira, mas faz um lembrete. E aí no final do dia, ou algum dia que você tirar da viagem, que você separar para entrar mais de cabeça nessas anotações, aí sim você pode detalhar melhor para você não esquecer, né, o que você viveu ali. Mas, na minha opinião, você não precisa ficar 100% do tempo conectado. E, lógico, você tem que aprender a conciliar as duas coisas, né? Se você quer entrar de cabeça nesse mundo, é importante que você tenha essa consciência, essa autoconsciência de que em alguns momentos você vai pegar o celular, em alguns momentos você vai pegar seu caderninho e você vai virar algo meio que automático, um processo automático. Quando você estiver num determinado lugar e passar por alguma coisa que você acha relevante, vai ser meio que natural você já seguir esse processo de você anotar, seja lá o que for. Mas a minha dica é não precisa anotar alguma coisa e já detalhar, escrever um parágrafo sobre aquilo. Anota alguma coisa que vai fazer você lembrar, né? Algum lembrete mesmo, alguma nota, e aí no final do dia ou no dia seguinte você de fato para detalhar melhor aquilo. Próxima dúvida que a galera costuma enviar bastante, né? Como é que eu faço para dividir ou como é que eu escolho as seções ou subseções do meu texto, né? Então a gente comentou bastante na aula de hoje como é importante você ter essa estrutura, você criar essa estrutura para o seu texto, mas não é simplesmente adicionar um subtítulo, né? Esse subtítulo que você vai adicionar, ele tem que ter sentido com a seção que ele vai fazer parte. Então, o que eu sempre falo para o pessoal é procure temas, procure tópicos dentro daquele artigo que você está escrevendo que fazem sentido ser unidos dentro de uma seção maior. Então, pegando o exemplo de se você for escrever um guia, um relato de algum lugar. Um tema muito comum que a galera sempre tem dúvida é os custos de você viajar para aquele lugar. Então, por exemplo, nesse caso, uma seção do seu conteúdo, do seu relato, poderia ser só sobre custos. Então, o título, né, dessa subseção seria quais os custos de viajar, ou quais os custos para essa viagem, e aí dentro dessa seção você detalha melhor os custos. Então, o que eu sempre faço eu agrupo os tópicos ou os assuntos principais em grandes temas, e aí eu faço de cada um desses temas uma seção. E aí, conforme a gente vai ver nas próximas aulas quando eu falar mais de SEO, vocês vão ver que muitas dessas sessões, elas já ajudam em SEO e podem te dar insights sobre o que escrever. Então, muitas dessas sessões a gente vai usar palavras-chave, termos que as pessoas usam para fazer algum tipo de busca no Google. Então, essa é a minha dica para quando você estiver escrevendo um conteúdo, você
identificar quais seções ou subseções você pode construir dentro dele. Então, quando a gente falou da técnica 9, né, dentro das 10 técnicas de como escrever melhor, tem aquele lance de, se você não conhece sobre o que você vai escrever, evita de escrever ou faça uma pesquisa muito boa para você fazer um conteúdo relevante sobre aquele lugar. Então, a galera pergunta várias vezes, tipo, se eu não fui para determinado lugar, para determinado destino, é errado eu querer escrever sobre aquele destino, eu não deveria escrever sobre aquele destino, eu deveria, vamos supor que alguém te envia uma proposta de algum texto, alguma empresa te envia, algum blog te chama para escrever algum texto sobre determinado lugar, e eles querem escrever algo sobre aquele lugar, não abrem mão que seja sobre aquele destino, você aceita, você não aceita. Repetindo o que a gente falou um pouco na aula, né? Então, se você não conhece aquele lugar, eu acho que é muito, muito relevante você pelo menos buscar outras pessoas que conhecem aquele lugar, e hoje com mídias sociais, no Facebook, comunidades, grupos, é muito fácil de você encontrar, e no mínimo você pode fazer até uma entrevista com alguém que já foi para você ter mais informações. Então isso é muito comum, né, para quem é jornalista, fazer esse tipo de pesquisa, pegar através de entrevistas, né? Então, no máximo, se você não foi para aquele lugar, com certeza você consegue encontrar alguém ou algum amigo seu pode te indicar alguém que já foi para aquele lugar, faz uma entrevistinha de quais os melhores lugares para conhecer, quais as atrações, é caro, é barato, quais são as melhores épocas para ir, enfim, todas aquelas perguntas mais básicas, né, de quando você for falar sobre um destino, você pode perguntar para essa pessoa. E claro, além disso, você também pode ir no Google e pegar as coisas que já estão ranqueando, já estão em primeiro no Google, dentro desse determinado tema ou desse destino que você vai escrever e usar eles como referência para escrever o seu conteúdo. Eu sempre falo para tomar cuidado, porque para você não simplesmente copiar o que já está lá, né? Então, passar as mesmas informações, compartilhar as mesmas informações que outros blogs e sites já estão compartilhando. E o legal de você ter passado num lugar é que você vai ter sempre uma experiência única sobre aquele lugar e um olhar único sobre aquele lugar, né? Então, você vai conseguir detalhar de uma forma que só você consegue como foi sua experiência lá, o que te marcou, como foi o encontro, o choque cultural, enfim. Então, eu acho que é sempre válido você, como primeira opção, escrever sobre lugares que já conheceu. De novo, se você não teve a oportunidade de conhecer um lugar, busca não só pesquisar outros conteúdos sobre aquele lugar, mas tenta falar com pessoas que já foram para lá. Se forem moradores locais daquela cidade, daquele país, melhor ainda, porque eles vão conseguir realmente te passar informações que são verdadeiras, afinal eles moram lá, né? Então, eu acho legal se você conseguir entrevistar alguém que já viajou, que foi para lá como turista, também algum morador local daquela cidade. Pegando a próxima dúvida, né? A galera sempre costuma perguntar sobre qual o tamanho do conteúdo, né? Quantas palavras deve ter o conteúdo, quantos parágrafos deve ter o conteúdo que eu vou escrever. A gente vai tratar mais esse tema na próxima aula, a partir da próxima aula e depois quando a gente falar um pouco mais de SEO, mas falando brevemente aqui, o tamanho do seu conteúdo ele vai ser definido pela quantidade de informações que você tem que passar. Então, isso vai variar, lógico, de acordo com o tema, o tópico, o assunto do texto que você está escrevendo. Mas o ideal é que se você quer ter uma referência de qual deveria ser o tamanho do seu conteúdo, vai no Google e pesquisa termos ou palavras que tem a ver com o conteúdo que você quer escrever, vê o que já está ranqueando ali e vê qual que é o tamanho dos textos que estão nas primeiras posições. Isso já vai ser um ótimo indicativo, que nem a gente vai ver depois, quando falar mais de SEO, de qual o tamanho do seu texto. De novo, não é tamanho pelo tamanho, a quantidade de informações que o seu texto deveria passar para ser relevante dentro daquela dúvida que ele está se propondo a resolver. Então, fazendo essa liçãozinha de casa, usando o próprio Google, né, uma forma bem fácil, você já pode ter uma ideia de qual deveria ser o tamanho do seu texto. E lógico, se você está produzindo conteúdo para outras empresas, é mais comum que eles te deem até dicas, algum guideline que eles possam te falar qual o tamanho do texto que eles estão buscando, enfim, é normal eles passarem o tamanho do texto, então você já vai ter esse direcionamento assim que eles te chamarem para produzir algum conteúdo. Então, não tem certo e errado em tamanho de texto, lógico, evitem sempre escrever textos muito pequenos ou extremamente longos, só usem os textos extremamente longos se vocês fizerem essa pesquisa no Google e verem que os primeiros lugares são de fato textos maiores, aí sim você deveria usar um texto maior, mas os textos muito curtos, dê preferência para usar no seu Instagram ou no Facebook mesmo, porque combina mais com esse canal, né? Se for no seu blog ou se você estiver produzindo conteúdo para outro site, para outros portais, uma média legal assim para você começar é entre 1.000 e 2.000 palavras ou até entre 1.000 e 1.500 palavras. Esse é um número de palavras razoável para um texto de qualidade. E a dica final e mais importante dessa aula tenha o hábito de escrever. Comece a escrever agora,
qualquer coisa que você escrever vai te ajudar a fazer um conteúdo melhor. Lembre-se de calar esse seu crítico interno e comece a escrever. Você ainda não está produzindo conteúdo para empresas, para outros sites. Então, você ainda está produzindo conteúdo para você. Quanto mais você criar o hábito de escrever agora, melhor a sua escrita vai se tornar. Então, hoje a gente falou um pouquinho mais de como você pode começar a escrever através das suas próprias viagens, como você pode criar esse hábito de começar a escrever e técnicas para você escrever melhor. Na próxima aula a gente vai falar um pouco dos tipos de conteúdo e o estilo de escrita que você pode ter, principalmente se você quiser se diferenciar de outros produtores de conteúdo. Beleza? É isso aí, até a segunda aula. Valeu!